Boa noite. A nossa equipe vai apresentar então o trabalho interdisciplinar de engenharia de produção do curso da Unopar. Meu nome é Glederson, Ricardo, Rogers e César. Bom, o tema do trabalho é eletricidade estática. Eu irei apresentar o tema eletrização por atrito, bobina de Tesla e pintura eletrostática. Eu irei apresentar eletrização por indução, o que é eletricidade estática e quais as principais causas do mau manuseio de uma placa-mãe de computador. Eu vou apresentar eletrização por contato. Eu irei apresentar a gaiola de Faraway. Eletrização por atrito. Como o próprio nome diz, atritando-se, ou melhor, colocando-se dois corpos constituídos de substâncias diferentes, inicialmente neutros em contatos muito próximos, um deles cede elétrons enquanto o outro recebe. Ao final, os dois corpos estarão eletrizados e com cargas elétricas opostas. Um exemplo disso que a gente pode ter é atritando uma folha de papel a um canudo, onde vai ser feita a transferência de elétrons de um para o outro, onde o canudo ele vai ficar eletrizado. Esse atrito vai formar a energia estática. O canudo irá ficar eletrizado. Esses elétrons do canudo vão fazer os elétrons do vidro se repelirem, fazendo com que o canudo fixe no vidro. Eletrização por indução. Nesse experimento nós vamos precisar fazer os materiais que vamos precisar para fazer o trabalho. Um copo plástico, uma agulha, um papel de 7 por 7 centímetros, dobrável, um canudo. O papel nós vamos utilizar em cima da agulha, tá? Para ele ficar parado. Vamos fazer o atrito com o canudo. Executando esse atrito com o canudo, ele vai estar recebendo prótons e elétrons, tá? Por isso que ele vai estar fazendo o processo de eletrização por indução. Também podemos chamar esse processo de eletrização por atrito, que seria basicamente o mesmo. A única diferença é que indução por atrito é que ele não vai estar encostando no experimento para estar dando o processo de indução, tá? Agora vamos testar ele aqui. Vocês podem ver que não estamos encostando, tá? Não estamos encostando no papel e ele está girando com a força da eletrização. Eletrização por contato. O que nós vamos fazer? Nós temos um alumínio pendurado sobre um barbante e nós vamos fazer com que o canudo atraia o alumínio. Por quê? Eu vou produzir nesse canudo aqui elétrons, que vai fazer com que ele vá atrair o alumínio. Porque o alumínio ele está neutro. Observe. Conforme vai passando o tempo, o canudo vai transferindo os elétrons para o alumínio, que vai fazendo com que ele deixe de atrair. Aqui, como ele está muito eletrizado, talvez ele demore, mas com o tempo esse canudo vai fazer com que não seja mais atraído. A bobina de Tesla, devido às suas altas frequências das correntes envolvidas, ela possibilita uma montagem prudente para demonstrar fenômenos onde interferem muito altas tensões. A bobina de Tesla ela é um tipo de transformador ressonante que é capaz de produzir, sob altas frequências, tensões acima de milhões de volts. Como vocês podem ver, a gente montou uma bobina de Tesla com uma fonte de 32 volts, foi usado um transistor, um tipo 31, como vocês podem ver. Foi usado um resistor
de 100 ohms. Vai ser usado uma lâmpada fluorescente e uma faca para induzir um raio. Foi usado 60 cm de fio 6 mm, ou seja, 5 voltas e meias. E foi usado 354 voltas do fio 25 AWG. Como funciona esse sistema? Aplicando essa tensão de 32 volts ao transistor, o tipo 31, temos o condutor, que é a bobina que construímos com fio 6 mm, que circulando corrente por esse condutor vai existir um campo elétrico, induzindo através do magnetismo. Temos uma corrente circulando também pela segunda bobina, que consiste em 354 volts. Veja que temos uma ligação aqui que volta para a base do transistor. Ou seja, acontece uma realimentação positiva, gerando uma oscilação, que é o segredo do circuito funcionar. Havendo essa oscilação, vai ocorrer uma tensão elétrica. Entretanto, você tem uma corrente bem baixa e uma tensão elétrica muito alta. Com isso, vai ocasionar uma ruptura da eletricidade no ar. Isso causa os raios, como podemos ver com o teste na ponta da bobina. Como se fosse uma faísca. Isso porque existe uma tensão muito alta nesse circuito, mas a amperagem baixa. Com esse sistema também, como cria um campo eletromagnético ao redor desse sistema, a gente consegue fazer acender uma fluorescente, como vamos fazer no teste. A 1 palmo de distância, essa fluorescente irá acender. Por que ela acende? Como o campo eletromagnético que existe ao redor dessa bobina, ela movimenta os elétrons que existem na formação da lâmpada fluorescente, que seria o mercúrio. Com essa movimentação dos elétrons, faz com que a fluorescente acenda, quanto mais longe, apaga. Demonstração da bobina de Tesla. Vamos apresentar a gaiola de Faraday. Foi um experimento conduzido por Michael Faraday para demonstrar que uma superfície condutora e eletrizada possui um campo elétrico nulo em seu interior, dado que as cargas distribuem de forma homogênea na parte mais externa da superfície condutora. No experimento da gaiola Faraday, foi utilizado um cilindro de filtro, um papel alumínio e uma tampa de inox. Então isso aqui foi feito para fazer a gaiola Faraday. A nossa gaiola é para bloquear qualquer sinal de aparelho eletrônico. Então a gente vai fazer a demonstração agora da gaiola em funcionamento. Eu vou fazer a ligação para o celular agora que está com o sinal, para a gente ter a comprovação que está funcionando. Está chamando o celular. Agora vamos inserir o celular dentro da gaiola. Vamos fechar a gaiola. Vamos tentar ligar novamente.
pode ver que não está chamando o celular, ele vai cair na caixa de mensagem. Pode deixar seu recado. O pessoal será tarifado após o sinal. Então isso comprova que a gaiola funciona. Ela inibe qualquer sinal de celular que tiver dentro da gaiola. Os objetos condutores de forma possuem uma carga líquida, por exemplo. Estas buscarão extremidades opostas devido à repulsão eletrostática entre as cargas de mesmo sinal. Isto ocorre devido à tendência natural de cargas elétricas. Dando continuidade em nosso trabalho, irei falar sobre os principais danos em uma placa-mãe com relação à eletricidade eletrostática. Tá? Qual que são esses danos? O mau manuseio dessa placa-mãe, ela pode ocasionar queima ou estragar algum componente elétrico da placa. Tá? Então, o correto antes de manusear peças de computador é necessário fazer a descarga da eletricidade estática presente em seu corpo, presente na peça. Tá? A principal recomendação antes de instalar, antes de manusear em um ambiente que esteja essas peças de computadores, é necessário ter um ambiente que seja preparado, que seja composto de algum material condutor. Tá? Se não existe um material condutor no chão, por natureza, ele deve ser pintado com alguma tinta especial para esse fim. Tá? Que seja um ambiente propício, um ambiente de forma correta para fazer o manuseio desses componentes eletrônicos. Tá? Uma forma que são péssimas para isolação desse material é os carpetes, tá? Aquele piso, a isolação não existe de energia, então ela fica acumulada em seu ambiente, tá? O mais recomendado que pode ser usado, existe uma pulseira antiestática, tá? O que é essa pulseira? É uma pulseira que o pessoal usa e no seu pulso ela retira essa eletricidade estática. Outra boa forma de estar sendo realizada de forma correta e que não aconteça nenhum dano na placa-mãe, possuir um bom aterramento, tá? Existir um bom aterramento em seu ambiente, tá? Cuidados com o superaquecimento de componentes. Essa é outra situação que pode acontecer, a forma incorreta de ser manuseado ou a queima da placa-mãe. Tá? Adequação da fixação da placa-mãe em seu gabinete. A fonte de alimentação. Então, vocês vejam que várias formas de ser manuseado uma placa-mãe de forma correta. Bom, eu vou falar sobre a eficiência dos para-raios. Nada pode ser feito para impedir a queda de um raio em determinado local ou numa estrutura. Quando a energia acumulada nas nuvens atinge um valor limite capaz de romper a isolação do ar, o raio desce em direção ao solo. Em dado momento, o raio sai do solo em direção a algum lugar. Por melhor que seja o sistema de proteção, os para-raios, eles nunca são 100% eficientes, pois estamos lidando com um fenômeno natural, totalmente imprevisível e aleatório. Os sistemas de para-raio destinam-se prioritariamente a proteger as edificações e as vidas humanas. Se bem instalados, minimizam também os riscos de danos aos equipamentos elétricos, eletrônicos. Quando Benjamin Franklin descobriu que o raio era um fenômeno físico-elétrico em 1752, sustentou-se a tese que os para-raios instalados em cima de uma edificação poderiam descarregar a nuvem, evitando assim que o raio caísse em alguma propriedade ou danificando algum equipamento. A seleção no nível dos métodos a ser definidos da proteção, espaçamentos das descidas
são os sistemas. Os sistemas têm 3 tipos de sistemas de para-raio. O mais eficiente hoje que a gente conhece vai ser o sistema de Franklin. Recomendado para edificações de pequenos porte, deve ser instalado um poste ou uma torre fora da edificação, num ponto mais alto, porém dentro do raio da ação, conforme indicar o método da esfera rolante. Desaconselha-se a instalação do sistema sobre o telhado, sob o risco de provocar danos à cobertura eventuais e infiltrações águas no futuro. Outro fator elevado em consideração é o impacto estético que essa instalação, chamada de polimério, acarreta para a edificação. Para galpões, prédios, o melhor sistema é a gaiola Fairway, que é o melhor sistema hoje para galpões. Para locais onde são armazenados produtos, materiais inflamáveis, explosivos, o sistema fisicamente isolado, poste ou torre metálicos, é o mais indicado para acréscimos de um cabo aéreo, passando por cima da edificação, dependendo do grau do risco de explosão. Então, o sistema de galpões com risco de danos é o sistema de Franklin, que tem o cabo por cima do galpão. Quando se está nesse trabalho, a palavra condutor deve ser entendida como cabos, barras, chatas de alumínio e cobre, perfis metálicos e tubos metálicos. Esses são os materiais que são usados para conduzir o raio. Então, pinos metálicos que ficam em cima do telhado e eles vão conduzir o raio pelos cabos de cobre nu que são conectados nesses cabos. Então isso dá uma eficiência maior ao para-raio. O método de dimensionamento atual basicamente são 3 métodos capazes de orientar o dimensionamento da SPDA. São o sistema Franklin, que consiste na colocação de hastes verticais sobre a edificação, que é as anteninhas que vão em cima do telhado, interligado com os cabos de cobre nu, que hoje é o que é mais usado nos prédios, é o sistema de Franklin. O método da esfera rolante eletrogeométrico ou a esfera fítica, como vimos anteriormente, o Franklin e a gaiola Fairway são sistemas compostos de materiais, mastros e cabos instalados nas fachadas ou em cima dos telhados. Para saber esses materiais, esses corretamente posicionados, dimensionados, confirmando assim a eficiência do sistema projetado. O sistema da gaiola Fairway ou malha é o sistema consiste no lançamento de cabos horizontais sobre a cobertura da edificação, modulados com fechamentos de acordo com o nível de proteção. Esse sistema funciona como uma blindagem eletrostática, uma tentativa de reduzir os campos elétricos dentro da edificação. As suas vantagens são melhor eficiência de proteção, menor impacto estético, minimiza os campos elétricos dentro da edificação do sistema, consagrando internacionalmente menor manutenção preventiva. Então, o sistema de gaiola Fairway é o que melhor o modelo mais prático de ser instalado, e ele dá pouca manutenção. Os Franklin, que vão em cima do telhado também, junto com o sistema Fairway, dão uma eficiência muito grande aos para-raio. Então, hoje o que é mais usado no mercado é o sistema de gaiola de Fairway e o sistema de Franklin, que é adaptado no telhado. Eles têm uma boa conduta do raio, então agrava menos os impactos nas casas e nas edificações, tendo menos prejuízos com queima de aparelhos, menos risco de pessoas morrer, e também o custo dele é mais em conta. Então é um sistema básico que mais está sendo usado hoje Relâmpagos de bola. Uma manifestação rara de relâmpagos, uma esfera luminosa, é muitas vezes confundida por OVNIs, devido à raridade de fenômenos onde quase nada se sabe sobre o desenvolvimento desse fenômeno, no qual o relâmpago forma uma bola brilhante, que geralmente ocorre antes, depois ou durante uma tempestade. Não está incluída uma classificação tradicional.
com o tamanho aproximado de uma bola de basquete, o relâmpago de bola, também conhecido como relâmpago globulares. Pode se mover lentamente, rápido ou ficar parado durante uma média de 4 segundos, devido à sua estabilidade. Porém, já foram detectados com um tempo de vida de 1 minuto. Tá? O fenômeno de bola, geralmente de forma esférica, produz som como um assobio, que varia de intensidade. Possui várias cores, em geral vermelha, laranja e amarela, mantendo luminosidade relativa constante durante seu tempo de vida. Os raios de bola podem atravessar as paredes e janelas, até mesmo a fuselagem de aviões. Mas ainda são bem conhecidas e permanecem como mistérios. Ele pode ser comum, porém é raramente visto. Até o momento, as teorias apresentadas são insuficientes para esclarecer tais eventos. Alguns cientistas eles se referem ao fenômeno como sendo plasma, mas essa teoria foi descartada. Surgiram várias teorias para explicar essa origem. Alguns dados apontam que os relâmpagos de bola são produzidos por interferência de micro-ondas no ar. Vários físicos especulam que o fenômeno deva ser causado por descargas elétricas. O físico russo Piotr Kaptiza acredita que o relâmpago globular seja uma descarga sem eletrodos, causada por uma onda estacionária UHF de origem desconhecida, presente entre a Terra e as nuvens. Segundo outra teoria, o relâmpago é causado por uma Maser análogo a um laser, mas que opera num nível de energia muito baixo, atmosférico, com um volume de ordem de vários quilômetros cúbicos. Dos cientistas, eles acreditam que o relâmpago globular ele consiste em bolas felpudas de silício incandescente, criada por relâmpagos comuns que atingem a Terra. Segundo a teoria deles, quando os raios atingem o solo, os minerais se quebram em minúsculas de silício e seus componentes como oxigênio e o carbono. As pequenas partículas sobem a forma de calor e a luz, até que o próprio fenômeno se consuma, carregadas se ligando, formando cadeias, que por sua vez formam redes filamentares. Estas se agrupam numa leve bola que é sustentada por correntes do ar. Daí ela flutua como um relâmpago globular ou como uma esfera incandescente. Iremos falar agora sobre a pintura eletrostática. A pintura eletrostática é uma das formas de pintura mais resistentes e efetivas existentes. Essa pintura utiliza um processo diferenciado por meio de cargas elétricas para a fixação da tinta. Usualmente, essa pintura é mais aplicada em superfícies metálicas, mas pode ser também utilizada em qualquer material carregado eletricamente. A tinta utilizada é em pó e se subdivide em 3 tipos: a tinta de poliéster, com ótima aderência e dificilmente fica amarelada, utilizada bastante em ambientes externos. Existe também a tinta epóxi, com grande resistência à corrosão, ou a tinta híbrido, que é a combinação das duas anteriores. Para realizar essa pintura eletrostática, é usada uma pistola de pintura. Nela há um compartimento para a tinta em pó. E antes do pó ser esguichado para fora, o pó ele é carregado eletricamente, com cargas positivas ou com cargas negativas. E a superfície onde será aplicado
será carregado eletricamente com cargas opostas às da tinta. Com isso, quando a tinta ela entra em contato com a superfície, ocorre a atração entre as cargas opostas, fazendo a tinta fixar nas paredes, na superfície a ser pintada. Depois desse processo, o material é levado a uma estufa para ganhar perfeita uniformidade na superfície do material. As principais vantagens são que essa tinta ela é totalmente ecológica, pois não tem solvente e é de fácil aplicação. E o resultado de aderência ela é incrível. Isso foi um pequeno resumo, uma demonstração do funcionamento da pintura eletrostática. Muito obrigado. Olá, boa noite. Dando continuidade então ao nosso trabalho, irei comentar sobre eletricidade estática. Eletricidade estática nós encontramos no nosso dia a dia, em várias situações, em várias atividades do nosso dia a dia, mas várias vezes passa despercebido essa eletricidade estática, esses fenômenos, esse tipo de cargas elétricas que acontece. Ela acontece principalmente no processo de atrito. O que é esse atrito? Um exemplo bem simples que a gente já demonstrou em nosso trabalho, o atrito é o recebimento de cargas positivas e cargas negativas. A gente atritar um canudo com um pedaço de papel, ela vai estar recebendo essas cargas positivas e negativas. Então, isso é eletricidade estática, tá? Em várias manifestações da eletricidade estáticas, acontecem de forma inofensiva ou de forma muito perigosa. Essas situações inofensivas a gente pode citar exemplos que são de baixo porte. O que acontece? Ao manusear um agasalho de lã sintética, por exemplo, é possível ouvir pequenos estalos que ocorrem em razão de descargas elétricas que acontecem entre seus fios. Então isso é uma situação de eletricidade estática que a gente verifica no nosso dia a dia, mas a gente passa despercebido. A gente nem nota, a gente nem faz ideia que tá tendo essa eletricidade estática. Uma situação que ocorre de forma perigosa, um exemplo que ocorre de forma perigosa, eletricidade estática, é um exemplo que pode acontecer em aviões, caminhões de combustível, em carros de Fórmula 1. A eletricidade estática acontece. O transporte de combustível também acontece essa eletricidade estática. Mas quando acontece a eletricidade estática nesses exemplos, a gente acontece acidentes muito perigosos, acidentes de várias proporções. Pelas situações que a gente está manuseando produtos inflamáveis, existe no nosso dia a dia também. Então também são exemplos que acontecem em eletricidade estática. Tá? Quando o movimento desses móveis se atritam com ar produzindo cargas elétricas, acontecem essas situações de eletricidade estática. Tá? Sendo assim, para não ocorrer riscos com explosões durante o abastecimento, eles são conectados à terra. Então, o que tem a necessidade? Um exemplo, quando a gente vai fazer o descarregamento de produtos inflamáveis em postos de gasolina, a gente tem que fazer a conexão com o terra. Então a gente tem que estar ligando o fio terra, o cabo terra, para estar dando essa descarga, essa eletricidade estática está indo para a terra, tá? E não acontecendo uma explosão, não acontecendo um acidente de grande proporção devido à eletricidade estática. A eletricidade estática é muito perigosa na maioria dos casos. No entanto, em outros, ela é útil como? Tá? Como em situações que a gente comentou aqui nesse vídeo, nessas situações úteis. Por quê? Porque tem a necessidade dessa eletricidade estática. Tá?
Com isso a gente pode explicar, a gente pode debater o assunto eletricidade estática, demonstrando para vocês o que é e que forma acontece, como acontece a eletricidade estática. Então várias vezes acontece, a gente passa despercebido, a gente faz questão, a gente nem nota essa eletricidade estática. Mas em outras situações, a eletricidade estática acontece acidentes, acontecem explosões. Tá? Então isso foi uma demonstração de eletricidade estática